Forgiveness is enough. Yes, we believe. Bom dia! Sejam todos bem-vindos a Curitiba. Sejam todos bem-vindos à live do Calditz, o Evangelho Sem Agrotóxico. Tudo bem? Ó, a noite foi longa aqui, pessoal. Mano, que é isso ontem, hein? A gente saiu 1h30 da manhã da igreja. Terminou o culto, pediram pizza, e aí virou segundo culto. Estou muito contente, muito feliz. Otto Thomas já está na linha com a gente aqui. Vai estar ministrando uma palavrinha fresca, boa. E se prepara essa semana, pessoal. Todos bem-vindos aqui. Quero encorajar você a, durante as lives, durante essa semana, você pegar esse aviãozinho que tem ali e você rapidinho pegar esse aviãozinho e colocar essa live para pessoas que você ama, pessoas que precisam escutar um evangelho em outra frequência. Às vezes fala, mas a pessoa ela não precisa saber, ela não quer saber de Deus, ela não quer saber de Bíblia, ela não quer saber de nada. Na verdade, não é que ela não quer saber, é que estão falando na frequência errada. Quando a gente fala na frequência errada, as pessoas elas entendem outra mensagem falando a mesma coisa. E eu creio que a gente fala em outra frequência. Eu creio que a gente está falando fora do perfeccionismo. Olha que interessante, excelência é do reino de Deus. O reino de Deus, ele tem uma marca chamada excelência. Perfeccionismo é a marca da religião. E pobreza é a marca de Satanás, é demoníaca. Então, excelência do reino, perfeccionismo da religião e pobreza é demoníaca. Então existem três escalões, três maneiras de você pregar a mensagem. Existem pessoas que estão pregando a mensagem com perfeccionismo. Existem outras pessoas que estão trazendo a mensagem de Cristo através da pobreza intelectual, mental. E existe a terceira pessoa que é o reino de Deus. E o reino de Deus ele é excelente. A excelência, ela revela as virtudes de Deus. Excelência, Jó fala, orna-te, pois, de excelência, veste-te de grandezas e majestade. E essa semana eu quero encorajar você a você se vestir de excelência. Ontem nós tivemos uma sessão incrível, 7 horas da noite, eu falei sobre 5 provérbios da vida abundante, 5 chaves que você vai encontrar num povo de Deus que mais prospera sobre a terra. O povo que mais prospera sobre a terra, eles têm uma matriz de pensamento baseada em 5 chaves. E ontem eu falei sobre 3 chaves e uma delas é a chave da excelência. Entenda, a excelência ela te leva a novos destinos. Você não vai chegar num lugar de prestígio, num lugar bacana, baseado nos seus networks. Você vai chegar baseado na destreza e no trabalho perito das suas mãos. A Bíblia diz que quando você tem o trabalho das suas mãos como perito com destreza, você é levado à presença de reis e não na presença da plebe. Isso é fantástico porque isso é libertador. A hora que você entende isso, você se preocupa menos com aonde você quer ir e se preocupa mais em fazer com excelência aquilo que você foi levantado para fazer. Então, pessoal, se preparem. Hoje eu estou começando com o Otto, amanhã eu estou com a Aline, quarta-feira com o Vitor Azevedo, sexta-feira aqui vai ser com o Elder Jorge, pastor de Campos, e na quinta-feira talvez vai ser eu. Mas estou muito feliz porque essa semana vai ser uma semana acelerada, mais uma semana onde a gente vai cavar numa profundidade de revelação. Então vem comigo, eu quero te convidar todos os dias, 11 horas da manhã, onde você estiver, diminui o brilho do teu celular, coloca o fone de ouvido, coloque teu coração nessa live aqui, porque com certeza é muito especial. A gente está vivendo dias especiais, onde você está tendo acesso a informações, você está tendo acesso à palavra, a muita coisa de graça. Então entenda isso, não desperdice só porque é gratuito. Não é uma coisa sem valor, eu não estou aqui vendendo alguma coisa, eu estou aqui trazendo o melhor de mim para dentro do melhor de você. Você, sim, pode ser o pai que você quer ser, você pode ser o empreendedor que você quiser, você pode ser o pastor que você quiser. Saia da forma, não deixa te enlatarem, não deixa te colocar dentro de um quadrado, tá bom? Marião,
Tenta ver comigo lá, se quinta-feira o Admar puder constar nessa mesa aqui, me confirma, mas vai ser uma honra. Fala que eu mandei o convite, orientado inclusive por você, mas seria muito bom ter o pastor Admar aqui, contando um pouco da experiência dele, de igreja, experiência pastoral, experiência lá de Israel, e de repente ele pode servir a gente aqui, beleza? Bom dia a todos, os de perto, os de longe, o Helder, a Jaque, o Otto, o Johnny, cara... Tem muita gente aqui, então deixa eu chamar sem muitas delongas aqui o Otto. Vamos para frente. Otto já vai entrar aqui, servir a gente com a Bíblia na mesa hoje. Bom dia! Buenos dias, hermano. Saiu do escritório e foi pro carro, mano? Saí, tava fechando o contrato ali, graças a Deus, daí saí correndo, vim pra cá. E Ô, já glória! Coisa boa. Deu certo então o contrato? Opa, Deus é bom, né, mano? Você é bom. Deus é bondade, você é bom. Eita, glória a Deus, aleluia, vaso. Pessoal, esse aí é o Otto Thomas, pastor, empreendedor, idealista do Jesus School, uma plataforma hoje de ensino que toca o país inteiro. Eu sou fã do Otto. O Otto é prata da casa, era o menino, o moleque aqui da igreja que virou homem, que virou marido, que virou pai. E eu sou feliz, irmão, porque se tem uma coisa que você me marca, é que a tua generosidade. Você é um dos caras mais generosos que eu conheço. O John Wesley, ele vivia sobre três valores. E isso me lembra muito quando eu olho para você, Otto. John Wesley, ele falava o seguinte: ganhe tudo que puder, poupe tudo que puder e dê tudo que você puder. E você é um cara que na mesma proporção que você dá, é a mesma proporção que você negocia. Quando fala de negócio, o Otto ele não perde um centavo em negócio, mano. Se o cara for fazer negócio com o Otto, ele vai falar assim: meu Deus, o Otto é fogo, mano. O Otto é... Só que na proporção que o Otto é um bom homem de negócio, é a mesma proporção que eu sou testemunha, que ele é um cara generoso. Porque para ele uma coisa, outra coisa. Tipo, cara, eu tô aqui para negociar, então eu vou negociar, eu não vou dar nada para você. Né? A gente não é para ser banana, trouxa, na hora que é para ganhar o máximo. Só que por que eu posso dar o máximo? Porque de alguma maneira eu ganhei o máximo. E esse é o equilíbrio que às vezes eu percebo que não tem na igreja. O cara ele se sente injusto de vender uma bicicleta no LX pelo preço que a bicicleta vale. Sim. Ainda mais quando é irmão. Chega irmão e fala: ah, cara, mas você sabe que, né? Pô, faz um precinho de irmão. Vai vender mais caro ainda. Hã? Vai vender mais caro ainda. Vai vender mais caro. E aí, às vezes, porque é irmão, a gente se sente mais roubado do que se espontaneamente você vendesse a bicicleta e no final fosse lá e desse a oferta pro teu irmão, né? Então, eu acredito que a gente precisa alinhar a expectativa entre eu tô a negócio ou eu tô sendo generoso, né? Claro que você pode ser generoso no negócio, mas às vezes as coisas se confundem, as pessoas elas param de ser generosas porque elas se sentem usurpadas nos negócios. Elas se sentem roubadas no negócio porque, pô, só porque eu sou crente, só porque é o cara lá da igreja. Não, cara, da igreja você vai pagar o valor que realmente vale, né? Aquilo que precisa pagar. E aí eu gosto do Otto porque o Otto ele consegue ser esses dois extremos. É um cara que não perde negócio. E, inclusive, tem uma comissão aí para tá me devendo uma comissão, irmão. E o Otto sempre faz negócio junto comigo também. A gente sempre tá no corre, vendendo mais alguma coisa. Mas sou grato a Deus pela tua vida, Otto. Sou grato a Deus pelo teu trabalho, teu ministério, teu coração para Curitiba, teu coração para a cidade, teu coração para a reforma, para a revolução, teu coração para atender os pobres. O Otto ele tem um trabalho muito orientado para moradores de rua. Sempre, desde que eu conheço o Otto, o pai dele tinha uma churrascaria. Ele apurrinhava o pai dele para pegar o resto da churrascaria, fazer marmitex e levar tudo para distribuir para a galera. Sempre estava arrastando as pessoas para a rua, estava falando: vamos entregar cobertor porque se esfriou. Então o Otto, de fato, tem sido assim um cara que a minha cidade agradece o teu ministério. Né? Você melhora o meu mundo, irmão. Você melhora o meu bairro, você melhora o ecossistema que eu desfruto hoje aqui do meu bairro. Né? Você mora no mesmo bairro que eu. Eu sou grato a Deus por isso. Mesmo que você não chama eu para o churrasco, né? Eu sempre vejo só pelos stories. Mas tá tudo bem. Graças a Deus. Vou chamar.
Graças a Deus tem uma churrasqueira em casa, tá? Não preciso de você, tá? Eu vou levar carne aí. Brincadeira. Mas isso aí, ó. Com você. Opa, opa, opa. Opa, tô no carro? Bateram no carro, bateram no carro. Mas vamos Mas é lá. com você, Otto. Manda ver pra nós aí. Carlzão, sempre uma alegria e uma missão estar aqui com você, né? E, cara, comecei a ler Juízes esses dias, mano. E, cara, Juízes é massa, né, velho? Que Deus, ele levanta vários homens e várias mulheres num tempo que precisava de homens e mulheres que falassem, né? Então você pega ali, tem Débora, tem Sansão, tem Gideão, tem uma pá de juiz. E eu vejo que quando Jesus vem, ele começa a levantar justiceiros, né? Não pessoas para trazer juízo, mas pessoas para trazer a justiça de Deus. E hoje eu vejo, né, Cal, você é um justiceiro, é a forma que eu tô falando, né? Mas você pode dar o nome que você quiser aí em casa, mas vamos pegar essa semana aí, você vai falar com a Aline, vai falar com o Vitor, falou com o Vini esses dias, e vários pastores, várias pessoas que passam aqui, eu vejo que são pessoas que Deus levantou na nossa época como justiceiros de Deus, sabe? Para trazer a justiça. E esses dias me perguntaram, Otto, de qual indignação começou o Be The Church? E eu olhei para eles e eu falei bem assim, a minha maior revolta era eu sair todo domingo da igreja, todo sábado da igreja, e eu ir para minha casa comer uma pizza, eu ir para minha casa com os meus amigos e a gente jogar um FIFA num lugar gostoso, quentinho, enquanto várias pessoas elas estavam sendo escravizadas espiritualmente. Então, o comodismo gospel, ele gera escravidão espiritual. Pessoas que elas se acomodam na vida cristã delas, com certeza isso vai refletir numa escravidão espiritual. Otto, mas aonde você quer chegar? E eu lendo Juízes, Juízes 6 começa a falar sobre Gideão. Gideão, ele está numa das menores tribos ali de Israel, Manassés, e além de ser das menores tribos, ele era uma das piores famílias, a Bíblia relata. E quando eu olho para minha história, eu falo, cara, eu nunca fui filho de pastor, um casamento dos meus pais totalmente diferente do padrão do mundo. Meu padrasto me criou com a minha mãe, que já tinha mais uma filha que era de outro casamento, e daí meu irmão mais novo, que já era de outro casamento. E um dia um cara chegou, bateu no meu peito, eu tinha 16 anos, e ele falou, Otto, Deus ele quer te usar, Deus ele vai te enviar para as nações, você vai pregar fora do Brasil, você vai pregar no Brasil, você... E começou a declarar, e eu fiz a mesma pergunta para Deus, eu falei, Deus, mas eu vim do Santa Quitéria aqui de Curitiba, meus pais, uma família que tão disfuncional na época, hoje, graças a Deus, estruturada. Não sou filho de pastor, eu sou o improvável. Eu não sou eu esse cara. Eu vejo meus amigos que são eloquentes, meus amigos que manjam de Bíblia, eu vejo todo mundo e Deus... E aí? Eu começo a ver, eu começo a perceber e eu falo, cara, não sou eu esse cara. E daí Gideão, ele chega e ele pede uma resposta para Deus. Na verdade, ele fala com um anjo, e daí depois que o anjo dá a resposta para ele, espera ali e tal, e ele vem, ele traz uma oferta, e era o que ele tinha. Assim como aquela mulher que só tinha o azeite e o trigo, assim como aquele menino que só tinha 2 pães e 2 peixes, 5 pães e 2 peixes, era o que ele tinha na mão. E eles eram os improváveis. Aquela menina, para Elias, ela era improvável. Ela tinha um filho bastardo, ela tinha um filho aí que ele não era a pessoa certa. Aquele menino com 5 pães e 2 peixes, ele era improvável também. E muitas vezes eu comecei a ver Deus levantando algumas pessoas improváveis, porque elas tinham o coração no lugar. E a minha palavra primeira hoje para você que está me assistindo aqui, não importa onde você está, o que você está fazendo, como a sua família se porta, qual é o dinheiro que você tem na sua conta, eu quero te falar que você é provável para Deus. Você é provável para Deus. Deus, ele não espera um diploma, Deus, ele não espera um... Com certeza, ele vai usar você para fazer as coisas improváveis, assim como ele usou Gideão.
E daí eu comecei a perceber que durante a minha vida, Cal, ouvindo alguns pastores, eles falando muito sobre os 5 sentidos, eu comecei a perceber que a gente se move muito pelos 5 sentidos. E eu estava vendo a situação, eu estava ouvindo a situação, eu estava cheirando a situação, eu não estava tocando em dinheiro nenhum, e os meus 5 sentidos estavam falando, ó, você não vai conseguir. Você não é a pessoa certa para isso. E eu falei, como assim? E daí foi quando eu comecei a ler em Gênesis 3, 4 e 8, que fala que Eva, ela viu o fruto. Mas antes de Eva ver o fruto, ela escuta a serpente, ela vê o fruto, ela apanha o fruto, ela sente o cheiro do fruto e então ela come o fruto. E na nossa vida cristã, nós vivemos muito nessa vibe, sabe? A gente acha que não vai dar certo porque eu não tô vendo a situação dando certo. Moisés, ele tá lá no monte, a sarça tá ardendo, e ele tava de costas para a sarça. E Deus olha para Moisés e fala bem assim, ei, Moisés, se vire para a sarça. Ou seja, mude a sua visão, mude de direção. Enquanto você estiver na direção errada, na posição errada, eu vou te dar um conselho, meu amigo. Você não vai conseguir chegar, não porque você não consegue ou porque você não pode, é porque a tua visão não foi ajustada. Sabe quando você ia no oftalmo e ele começava a ajustar lá, prefere esse ou esse? E você não sabia escolher porque parecia muito perto um do outro, até que chegava uma lente que você conseguia ver tudo certo. Às vezes falta você afinar algumas coisas na sua vida, porque a sarça está ardendo, Deus ele está te mostrando, Deus está te dando o caminho e você simplesmente não está posicionado. E a palavra de Deus diz em Efésios que quando nós estamos posicionados em Cristo Jesus, nas regiões celestiais, nós temos uma visão privilegiada. Assim como Abraão, ele tinha uma visão privilegiada de Ló, o seu sobrinho. Porque Abraão, ele estava lá em cima, ele estava vendo Sodoma e Gomorra queimando, mas Ló, ele estava no caminho de Sodoma e Gomorra. Se ele não saísse correndo, ele ia ser pego. Então a sua visão, ela te dá privilégios. Isso é com certeza. Mas qual visão? A visão que Deus lhe colocou em você. Quando ele fala para nós transformarmos pela nossa renovação da nossa mente, ele está falando, ei, mude a sua visão. Não ache que o mundo não tem mais jeito. Porque se você olhar para o morador de rua e falar, não, ele está ali porque ele quer, você nunca vai ajudar ele. Se você passar por um orfanato e falar, não, essas crianças agora já têm um orfanato. Não, elas precisam do seu amor, elas precisam do teu carinho. Se você passar por um asilo, vai falar, não, mas esse cara, ele fez as escolhas dele durante a vida dele inteira. Se você sempre colocar desculpa e tiver um comodismo gospel impregnado na sua mente, pessoas continuarão sendo escravizadas injustamente. Por isso que lá no início eu falei, nós somos os justiceiros de Deus. Em Coríntios fala que nós somos a justiça de Deus na terra. Nós precisamos entender isso, que nós somos a justiça de Deus. E isso é muito interessante, porque quando nós entendemos isso, eu posso estar ouvindo a serpente, eu posso estar ouvindo o William Bonner, eu posso estar ouvindo o YouTube, eu posso estar ouvindo quem for, mas eu tenho a certeza de quem Deus falou que eu sou. Deus, ele chega para Jesus e ele fala, você é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Horas depois, ele está no deserto, o diabo chega para ele e fala bem assim, se você é o filho de Deus, ele fala, ei, eu acabei de ouvir do meu pai que eu sou filho de Deus e você vem me falar de volta se eu sou filho de Deus? E daí o diabo, ele pega e leva Jesus, ele fala bem assim, ó, tá vendo todos esses reinos aqui? E ele estava mostrando nos olhos material. Tá vendo todos esses reinos aqui, ó? Se você se prostrar, eu te dou todos eles. Mas Jesus, com os olhos espirituais, falou bem assim, ei, não preciso me prostrar para você, porque eu já sou filho do rei. Eu não preciso barganhar, não preciso dar propina, eu não preciso corromper os meus bons costumes. Mas assim, eu não vou me corromper pelo que eu tô vendo, pelo que você tá me mostrando. E às vezes as pessoas conhecem pessoas que têm muito dinheiro, pessoas que estão muito bem na vida, pessoas que têm um carro do ano e começam a cobiçar o que é das outras pessoas. Mas o meu conselho para você é cobiça aquilo que já é seu. Vá numa loja e comece a cobiçar o que está na loja. Vá num atacadão de imóveis e comece a cobiçar aquilo que está à deriva, aquilo que pode ser seu. Enquanto você cobiçar o que é do outro, você vai ter um sentimento ruim no seu coração. Mas saiba aquilo que Deus ele já te deu. E as pessoas elas se perdem na audição, na visão.
E daí, daqui a pouco, uma mulher, ela sai correndo, ela quebra um vidro de azeite, ela quebra um perfume nos pés de Jesus, e todo mundo, que cheiro é esse? E eles começam a ser corrompidos pelo cheiro. Eles falam, o cheiro traz um sentimento ruim no coração deles. Assim como Eva apanhou aquele fruto, e que fruto viçoso, que fruto gostoso, que fruto cheiroso. Sabe? E daí as pessoas começam... Deu uma travada, mas já vai voltar, pessoal. Fique tranquilo. Eu acredito que, com certeza, a gente precisa melhorar, crescer, fortalecer todos os nossos sentimentos. Ontem alguém me perguntou, Cal, mas como é que eu lido com o meu sentimento? Porque o meu sentimento ele é muito forte, o meu sentimento eu percebo que nós somos uma geração orientada pelos sentimentos. E uma coisa que eu falei para essa moça, falei, ó, existem dois tipos de seres que vivem orientados aos sentimentos. O primeiro deles são crianças. As crianças, por incapacidade racional, elas sempre vão se orientar por sentimentos, 5 sentidos. Isso que o Otto falou. Isso que o Otto está falando. Essas pessoas, elas se movem pelo que elas sentem. Então, hoje eu senti, tô mal. Já ouviu a pessoa, o famoso tô mal. E de repente você fala assim, mas tá mal de quê, mano? Ah, não quero trabalhar, hoje acho que eu vou ficar por aqui, não vou no culto, não vou no jantar que a gente marcou, tinha o jantar lá. Por quê? Porque eu tô mal. E de repente você começa a tomar decisões baseado naquilo que você está sentindo, mas o que você está sentindo, isso muda de dia para dia. Amanhã você já vai estar sentindo outra coisa. E é uma coisa importante que quem vive pelo sentimento começa a viver igual o segundo ser na Terra. O segundo ser na Terra que vive pelo sentimento é o cachorro, é o gato, é o boi, animal. Animal vive orientado por sentimentos. Por isso que ele faz cocô na frente dos outros. Por isso que você vê um cachorro na rua, de repente tá trepado em cima do outro e tá todo mundo passando e ele não tá nem aí. Por quê? Porque ele não tem capacidade de discernir entre o bem e o mal. Ele não tem capacidade de discernir entre o pudor. Ele não tem capacidade de discernir entre o que é um prejuízo, o que ele não deveria estar fazendo. E nós, quanto a seres humanos, entenda uma coisa, por muito tempo nós pensamos que nós éramos seres racionais que sentíamos. Então a racionalidade, ela sempre estava sendo muito focada e a emoção estava sendo muito desprezada. Então, a geração passada, ser vulnerável era fraqueza. Você ser acessível, você confessar a tua fraqueza, era sinal de fraqueza. Por quê? Porque você não podia ser emocional. Eu lembro do meu pai, o quanto era difícil para ele ser carinhoso. Por quê? Porque ele achava que ser carinhoso era sinal de fraqueza, de fragilidade. Só quem é seguro de si, quem é forte, consegue ser amoroso. Só quem é muito forte consegue ser carinhoso, sem se sentir um coitado. Né? Por muito tempo a gente vinculou o carinho, o afeto, o abraço ao coitadinho, ao vitimismo. A gente se sente vítima na medida que a gente era consolado por alguém, era amado por alguém. Só que o carinho ele não existe. Olha lá quem tá aí. Tá carregando a Bethany ali. A Bethany tá crescendo, pessoal. E aí a gente vinculou afeto a consolo. Mas afeto não é consolo. Afeto é expressão de natureza. Eu amo o meu semelhante, eu amo minha esposa, eu amo meu filho, eu amo meu vizinho. Ontem peguei um amigo, abracei ele, cara, dei um beijo na testa dele, porque eu amo esse cara. Eu amo. Então, entenda que esse amor não é fragilidade, não é demérito, não é coitadismo. Esse sentimento, ele é muito importante. Mas, hoje, a grande descoberta é que nós não somos seres racionais que sentimos. Nós somos, essencialmente, seres emocionais
que pensa. Essa é a diferença. Nós somos seres emocionais. Emocional tanto quanto um gatinho. A gente é emocional, altamente emocional, tanto quanto um cachorrinho, o pet. Só a diferença é que o pet não pensa e a gente pensa. A diferença... Opa, deu uma travada aqui. A diferença é que a gente tem poder para governar o sentimento. O animal, ele não tem essa capacidade de governar o seu sentimento. Por isso, hoje, nós precisamos ser altamente sensitivos, altamente sensíveis, sensoriais, mas mais ainda, racionais. Quem vive pelo sentimento vai terminar no buraco. Quem vive pelo sentimento vai terminar no buraco do adultério. Quem vive pelo sentimento vai terminar pelo endividamento. Quem vive pelo sentimento vai terminar pela traição de um amigo. Quem vive de sentimento vai perder a confiança de um filho. Se você viver pelo teu sentimento, você vai perder a confiança no seu marido. Por quê? Seu marido não pode confiar em você, porque um dia, hora você faz, hora você não faz, hora você responde, hora você não responde, hora você comparece, hora você não comparece. Por quê? Porque o sentimento, ele é uma montanha russa, porque ele está baseado, se choveu hoje, se tá sol, se você comeu chocolate ontem e hoje teu nível hormonal tá tranquilo. Os nossos sentimentos, eles são altamente afetados. Por isso tem uma coisa chamada afeto. A gente se afeta. E quanto mais a gente se afeta, mais a gente revela que sentimento era esse que eu estava carregando. Por que eu senti isso? Então, uma notícia, eu posso receber agora no meu WhatsApp uma notícia, e essa notícia me neutralizar, me paralisar o dia inteiro. Onde eu não vou conseguir sair de casa. Onde eu não vou conseguir ligar para ninguém. Onde eu não vou conseguir fazer a live de amanhã. Por quê? Porque eu posso estar debaixo de uma notícia que vai impactar o meu sentimento. Só que se você não estiver com o teu pensamento fortalecido a ponto de você dominar esse sentimento te joga na depressão. Esse sentimento te empurra para o suicídio. Esse sentimento te empurra para a ansiedade. Esse sentimento, ele te coage ao pânico, ao medo extremo. E eu te pergunto hoje, como é que está teu sentimento? O que você faz com o que você está sentindo? A sua fé, ela é orientada pelo seu sentimento? Por isso que você está crente enquanto você está bem? O dia que você estiver mal, você desiste dessa fé genuína, autêntica? A maioria das pessoas que eu conheço hoje, evangélicas, elas são assim. Elas são crentes que estão bem no dia bom, mas são menos crentes não tão bem. Aí se pergunta, como é que tá com Jesus? Ah, com Jesus tá bem. Mas agora eu tô chateado, então minha vida devocional não tá tão aquelas coisas, não tá tão bem. Na verdade, tua vida com Jesus, ela devia continuar bem, mesmo quando as coisas não vão bem. Muitas vezes as coisas não vão estar bem. Os teus negócios não vão estar bem. E você precisa simplesmente entender que você governa os teus sentidos, os teus sentimentos. E eu te digo uma coisa, ei, nada dura para sempre. Absolutamente nada dura para sempre. Então, ai, tô com muito tesão, muito tesão. Relaxa. De noite passou, amanhã cedo passou, daqui uma semana passou. Ai, eu tô com muita inveja da fulana, da ciclana, eu tô com inveja. Você não vai conseguir ficar a vida inteira com inveja. Você não vai conseguir ficar a vida inteira com alegria, com felicidade. Ai, tô com uma felicidade, tô feliz. A felicidade todos os dias. E uma coisa eu guardei para toda a minha vida. Nada dura para sempre, nada. Nem o dia bom, nem o dia mau. A vida é uma roda gigante que quando você estiver lá em cima, entenda, só tem uma lógica. Você vai para baixo. Quando estiver lá embaixo, não seja inocente. Só tem um lugar. Ir para cima. A natureza é cíclica. A geração é cíclica. O business ele é cíclico. A economia é cíclica. A tecnologia é cíclica. O mundo funciona baseado em ciclos. E você nunca vai encontrar uma progressiva
sem instabilidade, sem dias que você perdeu rendimento. Então, eu quero dizer para você a palavra que o Otto, provavelmente eu acredito que o Otto tenha ficado sem bateria, mas se o Otto aparecer aqui, deixa eu até abrir o comentário, se o Otto aparecer, ele me dá um oi aqui. O Otto estava no carro, provavelmente ficou sem bateria. E eu vou continuar aqui a partir do que o Otto começou a falar. Qual é o teu holy discontent? Todo homem e mulher de Deus tem um descontentamento que é santo. Sabe aquela coisa que te deixa inconformada? Sabe aquela artéria que quando alguém toca ali, você já se arma, você já fala assim, ei, você mexeu com o meu bril, você mexeu numa área muito sensível da minha vida. E essa área sensível, Deus ele quer te levantar. Essa área sensível que Deus quer usar toda a tua força. É nessa área sensível que Deus quer pegar você e falar, foi para esse dia que eu te levantei, você é essa pessoa. E aí, a palavra de Juízes 6:12 diz, então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse, o Senhor é contigo, homem valente. Pensa um cara que estava se sentindo frustrado, falido, fracassado. Pensa um homem como Gideão, que se enxergava impotente, o cara se enxergava sem saída, ele se enxergava sem caminho, sem destino, e de repente o anjo aparece. E eu vou te dizer, sabe por que o anjo não aparece para você hoje? Porque Deus não precisa mais mandar ninguém aonde ele já habita. E basta você fechar os teus olhos e escutar dentro de você, a mesma voz vai falar para você, ei, não temas, eu sou contigo, mulher valente. Eu sou contigo, homem valente. Não duvides. Por isso que é muito importante você entender aonde está teu sentimento em tudo isso. Entenda, Deus, ele habita você. Se Deus habita você, o teu sentimento precisa ser um sentimento que tem origem na natureza de Deus. O que Deus sente, entenda que você precisa começar a sentir. Se eu estou sentindo isso, por que eu estou sentindo isso? Deus ele não está fora. Deus não está te visitando. Deus não está só te melhorando por fora. Deus ele habita por dentro de você. E aqui a gente precisa entender assim, ó, se eu estou sentindo isso, Deus está sentindo isso. Você consegue imaginar que você consegue ter o sentimento de Deus para as coisas? Você consegue ter o sentimento de Deus sobre a tua casa, sobre a tua família? Deus tem pressentimentos. Deus ele percebe coisas que estão acontecendo, coisas que estão de fato na iminência de acontecer dentro da tua casa. E aí Deus usa você para sentir. E aí a questão é, o que você faz com esse sentimento? Você corre dele? Você toma mais um Rivotril? Você tenta fazer calar esse sentimento, quando na verdade você precisava gerir, fazer a gestão desse sentimento? Sabe, eu gosto muito da maternidade. Maternidade é algo incrível. Uma mulher, ela consegue triplicar suas forças em uma situação de perigo com seu filho. Uma mulher, ela tem poder numa situação onde um carro tomba em cima de uma criança, onde um carro começa a pegar fogo. Ela triplica a força natural dela. Por quê? Porque foi tocado nesse lugar. Entenda, existe um lugar, um centro de sentimentos na tua vida. Esse centro de sentimentos, ele carrega toda a tua energia, todo o teu potencial. E a pergunta é, o que você está sentindo? O que você está sentindo desse país? O que você está sentindo dessa pandemia? Aonde que você está escoando? Para onde você está canalizando algumas holy discontent? Entenda, existe um descontentamento santo dentro de você. E talvez esse descontentamento santo vai contra a opinião pública, vai contra a recomendação da OMS. Esse holy discontent vai contra a recomendação do teu trabalho, do teu patrão. E de repente você fala assim, não está certo. Não está certo. Governe sobre teus sentimentos. Discina teus sentimentos. E sabe de uma coisa, no período dos juízes, era um período de anarquismo. A terra estava sem governo. Você já imaginou? Hoje, se um país hoje já não tivesse mais um governo, o que seria desse país?
Você já imaginou se uma cidade tivesse sem prefeito, sem a corporação militar, se uma cidade, se um bairro tivesse sem a guarda municipal? E era exatamente o período dos juízes. O período dos juízes era uma terra sem lei. Era um período onde as pessoas estavam vivendo debaixo de anarquismo. E no anarquismo sempre vai existir violência iminente. Deus levanta juízes baseado em percepções que eles tinham, dizendo assim: ei, se ninguém fizer, eu vou fazer. E o que hoje você enxerga que ninguém está fazendo, é que você sabe que você pode fazer, que você sabe fazer, que você gostaria de fazer. Talvez é fundar uma igreja, talvez é abrir um movimento, talvez é levar visita a asilos, talvez é você ser um líder universitário, talvez é você se tornar não só um reitor de uma universidade, mas se tornar coach de professores universitários. Talvez é você se tornar um treinador de pesquisa e ciência política, capacitar homens e mulheres dentro de uma ciência política, entendendo como que funciona o sistema de governo do mundo. O que você está fazendo com o que você está sentindo hoje? Ou melhor, defina o que você está sentindo hoje. Você precisa ter monitoramento de sentimentos. A gente monitora muito o que a gente pensa. A gente foi ensinado na igreja a sempre estar, guarda o teu coração, cuidado com o que você pensa. O que você está pensando? Por que eu pensei isso? Só que antes de você entender o que você pensa, você só consegue identificar o que você está pensando, porque estamos falando de subconsciente, tá? Subconsciente aqui a gente está falando de pelo menos 95% do que você pensa e não sabe que pensa. Você pensa e não sabe que seu pensamento está aqui, ó, desde a tua infância. Está escondido aqui. Agora entenda, pensamento ele gera um sentimento. Você não sente nada que você não pensa. Só qual que é o problema? Qual que é o nosso problema? Que a gente não pensa o que a gente quer. A gente pensa o que a vida colocou dentro da gente. O que a sua professora de jardim de infância colocou dentro de você. A gente pensa palavras da sua infância que você escutou de um tio, de um pai, de um avô que era alcoólatra. E essas palavras entraram, alojaram no seu subconsciente. Ei, 95% do que você pensa, você não sabe que você pensa. 5% de tudo que a gente fala, 5% de tudo que a gente pensa, 5% de tudo que eu ensino é o que eu sei que eu penso. 95% você não sabe por que você pensa assim. Você foi colocado. Foram pensamentos prontos colocados dentro de você. E aí você precisa colher, identificar, você precisa rastrear esses pensamentos escondidos, identificando eles pelo canal do sentimento. Tem pessoas que sempre se sentem humilhadas perante alguém que está sendo promovido. Aí você fala assim, cara, eu me sinto um lixo, me sinto um zero, me sinto um derrotado, me sinto... Aí a pergunta é, por que você está sentindo isso? Aonde está o pensamento que está fazendo você se sentir assim? Aí você fecha o olho, pega o sentimento, sobe no pensamento e fala, lembrei. Quando eu tinha 12 anos de idade, a gente jogava bola e tinha um rapaz que vinha sempre tomando iogurte e eu não podia tomar iogurte e eu tinha raiva da minha casa, dos meus pais, porque meus amigos tinham iogurte em casa e eu não tinha. Aí você fala assim, calma, mas sério? Tão bobo assim? Eu posso te dizer o seguinte, é muito mais bobo do que você imagina. É muito mais bobo do que você imagina. Entende? Entenda, uma criança, ela sempre se ofende com aquilo que a gente olha e fala, é muito bobo isso. Não despreze o bobo da sua vida. Não despreze aquilo que foi bobo na sua vida. Não despreze aquilo que seu irmão achava que era bobagem. Isso foi nada. Não despreze o bobo, que talvez um líder de igreja doméstica, de grupo de célula, achou que era só bobinho. Foi nada. De repente, dentro de você foi um sentimento que infiltrou e te tampou, te entupiu
e a tua vida não vai para frente. Entenda, monitore os teus pensamentos, mas antes disso, monitore os teus sentimentos. Eu preciso entender por que eu sinto tanto ódio. Eu preciso entender por que eu sinto tanta frustração. Eu preciso entender por que do nada eu me sinto angustiado e uma profunda tristeza. Entenda, faça a gestão dos teus pensamentos, que você vai entender a gestão dos seus sentimentos, que você vai identificar pensamentos que você vai se assustar, que você carrega eles dentro deles. São mentiras que a vida colocou dentro de você e você crê nelas até hoje. E você fala, meu Deus, Cal, mas não é assim. E aí várias pessoas eu olho e falo, não, é assim. A questão que você acredita que não é assim. A questão que tem uma crença limitante. Tem pensamentos enraizados dentro de você e você não evolui, você não avança. Você está travado. E eu te pergunto hoje, todos os dias, que sentimento acorda com você? Que sentimento é esse que acorda com você? Entenda, você não é obrigado a conviver com um sentimento que é contrário ao que Deus diz sobre uma vida abundante que Ele tem para você. A proposta de Jesus, Ele falou, eu vim para que tenham. Eu vim para que tenham. Jesus não veio para te dar a possibilidade de você ter uma vida abundante. Jesus, Ele veio para a certeza de que Ele vai te dar a vida abundante. Então, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Não depende de você. A vida abundante não é uma conquista. A vida abundante foi um feito, foi um marco na história, que porque Jesus veio, você tem. Aí você fala assim, não, Cal, eu não tenho. A pergunta é, você não tem ou você não desfruta? Você não tem ou você não revela? Você não tem ou você não acessa? Entenda, você já tem a vida abundante. Você precisa apenas ativar, você precisa acessar ela. E o Otto, ele começou falando aqui, pena que o Otto acabou perdendo aí, acho que a bateria dele. O Otto começou lembrando você que você é a expressão da justiça de Deus. Em você o injusto precisa se machucar. A injustiça precisa se machucar em você. Você precisa, sim, ser o cara que constrange a injustiça. Ser o cara que denuncia a injustiça. A injustiça precisa se machucar em você. Aí você fala assim, por que, Cal? Porque o fato de você ser justo ofende a injustiça. Noé era um homem que denunciou toda a sua geração. Não sei se você lembra dessa história, mas Deus, ele cria o homem e chega um dado momento que o homem transava com anjos. Era uma coisa louca. E de repente, Deus levanta Noé. E aí Deus, ele chega e fala assim, eu vou exterminar o homem. Eu me arrependi de ter feito esses caras. Eles se tornaram monstros. Porque o homem sem Deus ele se torna um monstro. E de repente Deus, ele fala, eu vou acabar com todo o homem. Aí repentinamente, se eu não me engano, no capítulo... Eu até vou abrir aqui para vocês, porque esse texto aqui vale muito a pena, que é de Gênesis. Obrigado por vocês todos que me acompanham com muita paciência aqui. Continuem. E vocês vão terminar sendo surpreendidos pelo Espírito Santo. Quando eu estou aqui, na verdade, estou só sendo só um instrumento. Mas o Espírito Santo, ele está aí dentro da tua casa. E o texto diz assim, como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, este é mau, pois este é errante, frágil. O homem é frágil. E os seus dias serão 120 anos. E ora, naquele tempo havia gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus possuíam as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, esses foram valentes varões de renome na antiguidade. E viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra.
e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra. Você sabia disso? Deus olhou para aquilo mesmo que ele criou e falou, cara, volta que deu merda. Deus olhou e falou, deu zebra, deu merda. Que merda é essa que eu fiz? Só que a questão não era que merda é essa que eu fiz. Que merda é essa que aconteceu com o que eu fiz? Deixa eu dar uma palavra para você que tem filho e se culpa da merda que teu filho está fazendo. Você não é responsável pelas decisões de um outro ser humano. Teu filho, ele foi gerado por você. Você tem a tutela do seu filho, mas não é você que criou teu filho. Existe um criador sobre a cabeça do seu filho. Existe um ser criador em relação com o ser criado. Por isso a Bíblia diz, filhos são herança do Senhor. Eu tenho meu filho, isso significa que eu dei para Deus uma coisa que ele não podia ter, que é o filho. Aí você fala, o que eu posso dar para um Deus que tem tudo? Filhos. Deus não pode ter filhos. Deus não é corpo, Deus não é carne. Deus, ele precisa de um corpo para gerar outro filho. E quando você gera um filho, entenda, esse filho não é teu. Ainda que você tenha a posse, a tutela, você tenha a guarda do seu filho, entenda, esse filho não te pertence. Aí Deus criou o homem perfeito. E aí, com a perfeição que Deus criou, Deus viu que esse homem perfeito fez uma grande besteira. É assim que você, pai, se sente quando um filho teu começa a tomar decisões e você acha que a culpa é tua. Ei, a culpa não é tua. O próprio Deus está dizendo assim, ó. E se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra. E isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor, eu farei desaparecer da face da terra. Gênesis 6, versículo 7. Eu farei desaparecer da face da terra o homem que criei. O animal, os répteis, as aves do céu, porque eu me arrependo de os ter feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Cara, repentinamente, Deus ele tá com um plano de falar assim, ó, quer saber, mano? Eu vou meter fogo em tudo e pronto, e acabou. Versículo 8, ele diz, eu farei desaparecer da face da terra o homem que criei, porque eu me arrependo de haver ter feito. No versículo 7. No 8 ele, repentinamente. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Porém Noé achou graça. Sabe por que eu e você nós existimos hoje? Porque a integridade de um homem salvou uma espécie. A integridade de um homem fez Deus voltar atrás da sua palavra. A integridade de um homem mudou a ideia de Deus. Entenda, eu e você, nós precisamos de fato denunciar a injustiça apenas sendo a justiça de Deus. Não é sobre o que você faz de força, não é o que você empreende de estratégia, não é quanto você protesta na justiça, não é quantos caras você põe na cadeia. Não, você só precisa construir do lado. Existe uma palavra de Deus na minha vida, e foi um homem muito amado de Deus que trouxe essa palavra para mim. Ele disse, Cal, você é um reformador, mas não toque no antigo. Construa o novo do lado. Não derrube o muro. Não derrube a parede da casa. Não mexa no telhado daquilo que foi construído. Apenas construa do lado. E uma vez que você constrói do lado aquilo que você construiu, denuncia quão obsoleto e não real, e não verdadeiro é tudo aquilo que foi construído até aqui. Graças a Deus pela vida desse homem chamado Edson Barbosa. Palavra do céu para mim. Era o ano 2015, há 5 anos atrás. E esse cara me encontra na Chácara Leão de Judá, no final de um curso de coaching, e fala, ei, assim diz o Senhor sobre você. Você vai construir algo novo, mas não toque no velho. Não apedreje o velho. Não xingue o velho. Não mate o velho. Não saia na mão com o velho. Não. Só construa do lado. Você é instrumento de justiça de Deus. Como que Deus te usa? Apenas te revelando para o mundo como um casamento de justiça, como um pai de justiça, como um pastor de justiça,
como um vereador de justiça, como um homem público de justiça. A integridade de Noé não estava tentando convencer o mundo de ser como ele. Noé só condenou o mundo inteiro dizendo que se eu, nessa geração podre aqui, se eu conseguir, você também podia ter conseguido. A integridade de Noé denunciou uma geração. Por quê? Porque Noé não tinha superpoderes. Noé não foi nascido de Maria. Noé não era nascido do Espírito. Noé era um mero mortal que tomou decisões diferentes. Noé era um mero mortal que sentiu e governou seus sentimentos de maneira diferente. E a integridade de Noé denunciou uma geração. Porque Deus olhou e falou, se Noé conseguiu, qualquer outro podia ter conseguido. E essa é a história de Noé. O homem reto, íntegro, justo, temente a Deus. Aí Deus olha para Noé e fala, nossa, cara, não vou conseguir. Eu vou ter que preparar para ele uma caixinha, vou guardar ele dentro da caixa e o plano continua. E Deus leva a cabo esse plano. Só a diferença é que ele salva Noé e sua família. Sabe por que Deus fechou a porta? E não foi Noé que fechou a porta? Você sabe que a arca foi Deus que fechou a porta. Porque Noé era um homem tão o coração em Jesus, em Deus, sem Jesus ter se manifestado sobre a terra. Ele tinha um coração tão segundo Deus, que se na hora da chuva ele começasse a ver os gritos, ele teria deixado outras pessoas entrar junto naquela arca. Só que Deus fechou a porta. Ele falou, Noé, você entra e deixa a porta comigo. Porque nessa porta a injustiça não entra nessa arca. Sua vida é uma arca. Entenda uma coisa, não traga para dentro da sua vida o injusto, a injustiça. Porventura que comunhão há entre luz e trevas? Que comunhão pode a justiça? Como pode a justiça andar de mãos dadas com a injustiça? E aqui não é você ser farisaico e você continuar empurrando todo mundo para o outro lado da mesa e falar assim, ó, morro no inferno porque eu sou salvo, eu sou santo. Não. É o contrário. Você precisa continuar sendo justo para que a justiça se revele no injusto. Você precisa continuar sendo luz para que a sua luz ela revele a maldade da treva. O fim disso é redenção. O fim da justiça é reconciliação. E com isso eu termino. Deus nos deu apenas um ministério sobre a terra. E esse ministério se chama Ministério da Reconciliação. Nós temos 5 vocações ministeriais. 5 vocações ministeriais. Uns elogiam pastor, apóstolo, mestre, evangelista e profeta. Mas não são 5 ministérios. Por isso que a igreja está tão dividida, porque cada um enxerga um ministério. Mas não existe 5 ministérios. Não existe 100 ministérios. Não existe vários ministérios. A Bíblia diz que Deus nos deu um único ministério. E eu vou ler para você sobre esse ministério. Ministério da reconciliação. Tudo que a gente faz como igreja, tudo que a gente faz com o Bill Web Church, tudo que a gente faz com a INC, tudo que a gente faz com a Menonita, tudo que a gente faz com a igreja da Hillsong, tudo que a gente faz precisa terminar em uma coisa. Reconciliação. Os 5 ministérios não são 5 ministérios. Os 5 ministérios são 5 vocações ministeriais de um ministério. Olha esse texto aqui. Ora, tudo provém de Deus. Estou falando de 2 Coríntios 5, tá? Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. O ministério que nós recebemos de Cristo, porque nós fomos reconciliados, justificados com Cristo, é o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra de reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. E em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conhece o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus.
você tem uma palavra de reconciliação. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Quem podia imputar aos homens as suas transgressões não fez isso. Por que nós fazemos? Por que nós ainda imputamos aos homens as suas transgressões? Porque a gente esqueceu da palavra de reconciliação que nos foi confiada. Então entenda, a sua integridade ela tem um propósito: proclamar uma palavra de reconciliação. Para se reconciliar não é eu me convertendo para a injustiça, é a injustiça se convertendo para a justiça. É a treva se convertendo para a luz. É a mentira se convertendo para a verdade. É a imoralidade se convertendo para a santificação. E o meu desejo é que você seja um instrumento agudo de justiça, mas não caia na besteira de você ser juiz, exercer juízo sobre a vida de ninguém. Porventura, quem o constituiu juiz sobre a vida de alguém, não caia nesse mérito. Fazer justiça com as próprias mãos não é exercer juízo com os próprios valores. Exercer juízo é tarefa do juiz. Fazer justiça é trabalho do advogado, é trabalho do julgamento. Toda condenação antecede um julgamento e a gente pode julgar sim. Você pode pegar e ponderar e falar, não, com você eu não vou andar. Por quê? Porque os teus valores, a imoralidade da sua casa ainda não se converteu à santificação da minha casa. Mas não condene ninguém, não sentencie ninguém. E o meu desejo é que de fato Deus ele te levante com o sentimento de maior injustiça que você sente. Que esse sentimento de justiça se torne de fato a sua arma poderosa em Deus para destruir toda fortaleza, toda mentira, todo sofisma que se levanta contra o conhecimento de Deus. Tá bom, pessoal? Deus abençoe vocês. Tenho 40 segundos aqui. Amanhã eu vou estar com a Aline. Eu oro para que Deus ele te faça abundar em todos os caminhos nessa semana. Que Deus abra portas. Que Deus te surpreenda. Que você governe os teus sentimentos hoje. Governe sobre os seus sentimentos. Mas não negue os seus sentimentos. Não mate, não sufoque os sentimentos. Mas faça a gestão desses sentimentos, tá bom? Um grande abraço, um beijo. Os de perto, os de longe, de Curitiba. Deus abençoe vocês.